Olá! Esse tutorial vai ajudar vocês a entrar no Google Sala de Aula e responder as atividades propostas pelos professores. Eu fiz esse tutorial para facilitar e para que vocês vejam que existem alguns tipos diferentes de atividade que seu professor pode postar. E para que fique fácil para você responder, eu preparei esse tutorial. Então, primeiramente, para a gente entrar no Google Sala de Aula, nós temos duas opções. Se a nossa conta for do Gmail, a gente vai entrar no Google, né? Vai aparecer aqui esses três pontinhos, ou na tela do e-mail também aparecem esses vários pontinhos aqui, né? Se a gente clica ali, ele vai trazer para a gente todos os aplicativos da Google. E a gente descendo aqui, a gente vai encontrar essa opção, Google Sala de Aula. Então é só clicar aqui e ele vai jogar a gente lá para a sala de aula Google. Para quem não tem conta no Gmail, a maneira mais prática é entrar no navegador, no Google, e digitar Classroom. Tá? A partir do momento que eu digito Classroom, ele vai me trazer para essa página. Eu clico aqui. E ele vai me jogar para a minha tela, lá onde aparece a minha turma. Tá? Então, vocês vão escolher a turma de vocês e vão clicar em cima. Vocês já perceberam que aqui, quando a gente tem um mural, aparece todas as atividades que os professores estão postando. Tá? Então, fica fácil a gente saber se existe alguma atividade ou não. Então, aqui tem uma atividade. Para que eu veja o que é preciso fazer nessa atividade, eu preciso clicar em cima da atividade e ele vai me trazer as informações, olha. Então, aqui está me dizendo qual é o dia da semana que você mais gosta. Como a gente pode ver aqui na lateral, nós temos as opções, né? Então, no meu caso, eu gosto do sábado, então eu vou clicar em cima de sábado e vou clicar aqui nesse botãozinho de entregar. O que vai acontecer? Quando eu clico em entregar, o meu professor, entregar, enviar a resposta, entregar. Meu professor vai saber que eu fiz aquele teste e vai receber a minha resposta, né? Então, aí, recebi a atividade, cliquei em cima, respondi e devolvi. Ou seja, meu professor já sabe que eu respondi, vai receber a minha resposta e vai saber que eu finalizei a atividade. Aí, a gente volta lá no mural, porque tem outros tipos de atividade. Então, vamos ver a próxima. Clico em cima e aí está me dizendo assim: preencha o formulário. E tem aqui, nesse tipo de atividade, olha, ele não está mais aqui na lateral. Ele está me pedindo para abrir um formulário. Então, eu vou clicar em cima do formulário que apareceu. E aqui, olha, eu vou responder esse formulário. Então, aqui, quem é você? Nome. Então, vocês vão colocar lá o nome, fazer tudo que o formulário está pedindo. O que mais gosta de fazer? Vocês vão responder. Qual a sua idade? Então tá. Respondendo tudo, cliquem em enviar. Aqui, a resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. Se o professor atribuiu pontuação, é só clicar aqui que a gente consegue visualizar a pontuação. Tá vendo aqui, total de pontos. Nesse caso não tinha pontos, então não tem nada. Aqui, se eu quiser abrir a tarefa, eu posso abrir novamente aquele formulário que eu respondi. Terminei, é só fechar aqui no xizinho e voltar. Seguindo aqui, um outro modelo de atividade que a gente tem é quando o professor insere um arquivo do Word. Então, assim, a gente tem que prestar atenção que conforme aquilo que o professor insere na nossa sala de aula, na nossa turma, isso vai depender do jeito que a gente vai entregar. Então, assim, a gente tem que sempre prestar atenção nessa página para verificar o que é preciso fazer. Então, sempre leia as informações, a descrição da atividade, para saber o que o professor está pedindo, certo? Se tiver anexos, né? Então, a gente vai abrir o anexo, se for um formulário, a gente responde. Se for aquelas perguntinhas que estão aqui, as respostas na lateral, responde. Sempre lembrar que isso aqui é importante, não pode ficar aqui como marcar como concluído.
Então, eu tenho que fazer a atividade, aquilo que o professor me pediu, e marcar como concluída, tá? Esse adicionar aqui ou criar, a gente vai ver agora, certo? Porque quando não é um formulário que a gente tem que preencher ou aquelas perguntinhas, o professor pode pedir para a gente baixar o arquivo que ele está enviando, preencher aquele arquivo e aí enviar aquele arquivo preenchido. Então, aí a gente vai adicionar essa opção aqui, certo? Então, tem dois tipos de arquivo que o professor pode inserir. Então, aqui, ó, se ele tiver escrito aqui, ó, Word, tá? Então, a gente vai clicar em cima e ele vai abrir para a gente o arquivo que o professor inseriu, certo? Esse arquivo do Word eu não consigo digitar nada nele, ele fica bloqueado para edição, então eu só consigo visualizar, tá? Se eu quiser baixar esse arquivo, eu posso, então eu posso vir aqui no imprimir, ele vai abrir para mim a opçãozinha aqui, ó, ele vai aparecer essa flechinha aqui de fazer download, eu posso clicar aqui e ele vai baixar o arquivo, aí eu vou ter esse arquivo salvo no meu computador, certo? Então, esse tipo de arquivo, quando o professor coloca o Word, é apenas para leitura e visualização, tá? Então, fecha aqui. Vamos voltar lá, porque tem aqui, ó, um está escrito Word, esse, e o outro, documentos Google. Quando for documentos Google, dependendo do jeito que o professor colocou também, eu consigo clicar nele e, dependendo do jeito que o professor colocou, eu consigo responder, ou seja, eu consigo escrever aqui, tá? Nesse caso, ó, o professor não me deixou editar. Aqui, ó, eu teria que solicitar o acesso para edição, tá? Mas se o professor colocou sem edição, ou seja, só para visualização, então a gente só vai conseguir visualizar. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode vir aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia dele, tá? Então, eu faço uma cópia e dou um OK. É uma opção. A partir do momento que eu faço uma cópia, esse arquivo é meu. Aí eu posso inserir qualquer informação nele. Ó. Eu posso editar como se fosse no Word, certo? Aí sim eu posso editar. Aí eu preciso, a hora de salvar, porque no caso aqui eu estou usando um arquivo dentro do meu Drive, dentro da nuvem, certo? Então, conforme eu edito ele, ele vai ficar salvo na nuvem, não vai ficar salvo no meu computador. Aí, para que eu visualize, para que eu encontre ele no meu computador, eu teria que fazer download, tá? Então, o que eu recomendo? Faça todo o preenchimento do jeito que precisa ser feito. Vem aqui em arquivo, fazer download. E aí você pode escolher o formato, um PDF, né? Ou no próprio Word. Então, a gente sempre faz o quê? Baixa no Word, porque se for preciso depois fazer alguma alteração, você consegue fazer alteração. Então, eu fui ali, fiz download, aí ele me aparece aqui, ó. Aí sim, ele baixou um arquivo que eu posso editar. Então, eu posso editar esse arquivo. Então, eu coloco aqui, já preenchi, já está tudo preenchido, mas se faltou alguma coisa, a gente consegue alterar. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em arquivo, vou em salvar como, porque eu quero salvar esse arquivo no meu computador. Escolho um lugar onde eu vou salvar, que depois eu saiba onde está para eu poder encaminhar para o meu professor. No caso aqui, ó, cliquei em documentos. Vou colocar aqui um nome do meu arquivo, nome da atividade. Prestem sempre atenção nas instruções que o professor passou da atividade, porque ele pode pedir assim, coloque o nome do arquivo, o seu nome, ou coloque o nome do arquivo como tal. Então, preste bastante atenção como o professor está solicitando para fazer, tá? Coloquei o nome do arquivo, eu clico em salvar. Ou seja, eu tenho esse arquivo já salvo no meu computador. Então, eu volto aqui na minha atividade e eu tenho, lembra que a gente tem que observar bem isso aqui, né? Então, eu tenho que observar que aqui está assim, ó, marcar como concluída. Tá, eu concluí, eu fiz lá no meu arquivo, né, preenchi. Só que meu professor não tem acesso ao arquivo que está no meu computador. Eu preciso enviar para ele esse arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, adicionar, tá? E vou
clicar aqui em arquivo. Por quê? Porque eu vou buscar aquele arquivo que eu salvei. Então, venho aqui em arquivo, vou selecionar um arquivo do dispositivo, ou seja, do meu computador. Onde eu salvei? Ah, salvei lá em documentos, né? Aqui, eu achar ele. Aqui, carta de credenciamento. E vou clicar nele e clicar em abrir. Ó, tô trazendo ele para cá. E vou clicar aqui, fazer upload. O que eu estou fazendo agora? Pegando aquele arquivo que eu fiz, preenchi, salvei no meu computador e jogando ele para dentro da turma, para dentro da sala de aula, para que o professor tenha acesso, para que o professor possa abrir o arquivo, né? Abrir a atividade que eu fiz e verificar se está ok, se está correto. Então, aqui, ó, já tenho ele aqui, certo? E assim, aí sim, eu posso entregar a atividade, porque eu já coloquei a atividade resolvida aqui, certo? Aqui também, antes de clicar em entregar, eu vou mostrar para vocês que tem outras opções. Então, vamos supor que o professor disse assim: crie um texto falando sobre o coronavírus, um exemplo, tá? Então, você não precisa fazer todo aquele processo de abrir o Word, escrever o texto. Como é alguma coisa que você vai criar do zero, você não vai pegar e responder uma coisa que o professor te enviou, você pode vir aqui, ó, em documentos, tá? Quando você clica aqui em documentos, ele vai criar um documento do Google, né? Que você pode digitar, ó, já vai abrir aqui. Aí você vai digitar o seu nome lá, né? E vai começar a escrever seu texto, certo? Quando você utiliza este documento dessa maneira, você terminou de digitar, você nem precisa salvar nem nada. Simplesmente fecha o arquivo e ele já vai estar aqui, ó, salvo para você. Aí é só clicar em entregar, certo? Aí clicou em entregar, olha, está mostrando que nessa entrega de atividade está indo a carta do Word e está indo um outro documento do Google que eu criei, certo? Confere, tá ok? É entregar. Pronto, meu professor já recebeu as minhas atividades, certo? Aí o que eu faço? Sempre olho no mural, verifico se está tudo ok, se eu fiz tudo, né? Posso clicar aqui em atividades que vocês têm separado aí por disciplinas, né? E verificar cada disciplina, se está tudo ok, se eu fiz tudo, se tem alguma coisa pendente, né? Sempre verificando se não ficou nada para trás. Ok? Espero que tenha ajudado.